Fala, meus amigos do YouTube, passando aqui para comentar as principais notícias de hoje. Eu vou falar sobre o polêmico vídeo da Marinha exibido nas redes sociais que diz que só eles trabalham e nós vivemos apenas de turismo e vagabundagem. Vou falar ainda também sobre o fato do Bolsonaro ter jogado os militares, companheiros seus, na cova dos leões. E ainda vou comentar sobre o casamento do nosso querido Flávio Dino, tá? Fica comigo até o final para você não perder nenhuma dessas informações. A Marinha do Brasil divulgou neste final de semana um vídeo em suas redes sociais ridículo, no qual ela trata os brasileiros como turistas e vagabundos e retrata na peça publicitária que apenas os militares, os marinheiros é quem trabalham no Brasil. Utilizou-se dinheiro público para dizer apenas que os marinheiros trabalham enquanto nós civis vivemos no paraíso. Primeiro de tudo, que qualquer professor, pedreiro, motorista de Uber, construtor civil nesse país trabalha mais do que eles. Segundo, que essas imagens que ele mostrou de pessoas curtindo na praia, curtindo a cidade, devem ser os pensionistas das Forças Armadas que estão lá gastando o dinheiro que eles ganham fruto dos nossos impostos, porque nós trabalhadores mal temos tempo para descansar. Sem falar que é uma tremenda falta de desrespeito ao chefe maior das Forças Armadas, o nosso presidente Lula, porque é uma forma de tentar coagir o governo a retroceder e não colocar os militares nesse arroxo, nesse ajuste fiscal que o Brasil está passando. Inclusive, nesse final de semana, os três chefes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, estiveram reunidos com o presidente Lula para pedir ao Lula para não incluir eles nesse arroxo fiscal. A galera da Marinha já está se movimentando e pedindo aos bolsonaristas cúmplices deles nessa tentativa de golpe, porque lembrando que a Marinha foi a única força armada que aceitou de prontidão a ideia de golpe do Bolsonaro. Estão pedindo aos bolsonaristas para simplesmente deixá-los de fora, tentar barrar qualquer votação no Congresso para incluir eles nesse arroxo fiscal. O que eles estão querendo não perder é aposentar-se cedo. O arroxo fiscal quer que eles se aposentem com no mínimo 55 anos, tá? Não querem mais perder a pensão para as filhas solteiras dos militares, e o arroxo fiscal vai fazer com que eles percam isso. E eles também não querem mais perder a transferência do salário do militar expulso para sua esposa, porque acreditem vocês, o militar que é expulso por descumprir qualquer norma ou lei, ele não perde o seu salário, ele é apenas transferido para sua esposa. Eu peço muito ao presidente Lula que não ceda para essa galera. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, essa galera é perigosa, essa galera é golpista, eles só não aceitaram a ideia de dar um golpe junto com o Bolsonaro, porque eles sabiam que os Estados Unidos e a União Europeia iriam simplesmente isolar o Brasil e eles, mais cedo ou mais tarde, seriam presos, tá? E segundo, porque não é justo essa galera que tem tantas regalias às nossas custas não pagarem a conta e deixar a conta do arroxo fiscal cair somente na classe trabalhadora, somente no povo pobre do Brasil. Bolsonaro jogou militares aliados na cova dos leões e não olhou sequer para trás. O clima entre os milicos é de decepção, de traição e de revanche, onde possíveis delações premiadas de militares de alta patente possam surgir nos próximos dias. Um dos valores que os militares prezam muito é a lealdade. E quando um militar não é leal a outros militares, como foi o caso do Bolsonaro, que simplesmente descartou o general Heleno e o Braga Neto e o então ministro da Defesa, alegando que a junta militar que seria instituída, nas palavras do advogado do Bolsonaro, na sexta-feira em entrevista na Globo News, não incluía o nome do Bolsonaro. Então, a defesa agora do Bolsonaro está dizendo que haveria um golpe dentro do golpe, de que esses militares que iriam dar um golpe não estavam levando em consideração a possibilidade de manter o Bolsonaro na liderança. Detalhe, semana passada, quando a imprensa cantou essa bola, o próprio Bolsonaro e o Braga Neto desmentiram e trataram apenas como ruídos, chiados de comunicação e que era impossível haver um golpe dentro do golpe. E o clima de traição não está incluindo só os generais de alta patente, como o general
Heleno Braga Neto e o então ministro da Defesa, mas também os outros militares que arquitetaram aquele plano que, além do golpe, iria matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Eles estão sentindo-se desamparados pelo Bolsonaro, abandonados pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo de tudo para tirar o dele da reta e não está nem aí com os seus milicos lambibotas que estavam dispostos a literalmente dar a vida pelo Bolsonaro. E sabe o que é que eu acho de tudo isso? É muito bem feito, é mais que bem feito. Onde foi que já se viu alguém acreditar que o Bolsonaro possa ser leal a alguém? O Bolsonaro, ele não é só um cara incompetente para levar adiante todos os seus projetos, não. Ele é covarde, ele deixa as pessoas na metade do caminho. E o desespero do Bolsonaro tá tão grande para tentar livrar o dele da reta, que ele agora tá toda semana pedindo anistia. Ele simplesmente falta implorar ao Alexandre de Moraes, ao Lula, à Suprema Corte, uma anistia a todas as pessoas envolvidas nessa trama golpista. Ele pede anistia para si próprio, sendo que ele ainda nem foi sequer julgado, né? Quando ele pede anistia para ele, que ainda não foi sequer julgado, ele está obviamente confessando o crime que ele cometeu. E por falar em gente frouxa, outra pessoa que é tão frouxo quanto o Bolsonaro é o seu namoradinho, o Mauro Cid. Alguns dias atrás ele teve uma audiência cara a cara com o Xandão, que o Xandão iria analisar se iria ou não desfazer a delação premiada dele. E ele tanto chorou de manhã, antes dessa audiência, na presença dos seus parentes, com medo de ser preso, porque na cabeça dele, na soberba que os militares têm, ele jamais correria o risco de ser preso, tá? E chorou diante do Alexandre de Moraes, desesperado, com medo de sair de lá mesmo, ficar preso. O fato é que o Alexandre de Moraes, por motivos que a gente desconhece, decidiu manter a delação premiada do Mauro Cid, pelo menos por enquanto. Mas a probabilidade é que os benefícios dessa delação sejam extintos, porque o Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, a Polícia Federal, têm fortes indícios de que o Mauro Cid vazou através de terceiros aos demais investigados os dados da sua delação premiada. Ou seja, ele, além de ter poupado Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, ele ainda vazou para essa cambada que tinha poupado eles da sua delação. Aguardem que em breve nós veremos Mauro Cid, Braga Neto, Heleno, então ministro da Defesa e muitos outros militares, atrás das grades. Hoje, o Ministério Público, a PGR, já começou a se debruçar nas mais de 800 páginas do inquérito e nos primeiros meses do ano que vem já terão a sua palavra sobre essa investigação, onde eles serão ou denunciados ou pedirão maiores investigações ou arquivados, que é pouco provável que essa investigação seja arquivada pela PGR. Afinal de contas, o atual PGR foi indicado pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. E eles não indicariam uma pessoa no qual eles não confiassem no profissionalismo. E o Flávio Dino, que casou e convidou apenas 3 ministros do Supremo para o seu casamento. Um dos convidados foi o Alexandre de Moraes, o outro foi o presidente do Supremo, o Barroso, e o terceiro foi o Edson Fachin. Essa foto aqui não é do casamento, é da véspera do casamento, num jantar na sexta-feira lá no Maranhão, onde o Alexandre de Moraes, juntamente com o Ricardo Capelli, participaram desse jantar. E, gente, nem o presidente Lula foi convidado, porque o Flávio Dino quis fazer dessa cerimônia uma cerimônia bem íntima e que não envolvesse nada da política. Ele não quis que o foco, que era o casamento, fosse ofuscado pela presença de políticos famosos, como por exemplo o próprio presidente Lula. Essa é a esposa do Flávio Dino, eles já estavam morando junto há 14 anos e oficializaram o casamento somente agora. Eu nem sabia disso, eu pensava que o Flávio Dino, para ser bem sério, era gay, fiquei surpreso com isso. Aqui está o Flávio Dino comemorando a vitória do time dele, o do Botafogo, na Libertadores, nesse final de semana, que coincidiu ser no mesmo dia do casamento dele. Além do Barroso, do Alexandre de Moraes e do Ricardo Capelli, que era o número 2 do Flávio Dino no Ministério da Justiça, que foi o interventor em Brasília depois do 8 de janeiro, quem esteve presente foi o ministro do Esporte, André Fufuca. Apenas essas grandes figuras estiveram presentes. O resto tudo eram pessoas do vínculo social íntimo do Flávio Dino e da esposa dele. E para encerrar a noite, ainda teve o ministro Barroso cantando na festa de casamento do Flávio Dino. Gente, uma das desvantagens de você ser poderoso ou ser rico é que você passa vergonha e não encontra um amigo para
te dar o toque e dizer que você tá passando vergonha, viu?